Bom dia, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Amém, né? Eu, compartilhando com algumas pessoas mais próximas, eu disse que adorei, amei, que nessa seleção, nessa escolha pelo Espírito Santo, eu ficasse para ser o primeiro, porque normalmente os que vão ficando mais para o final se torna mais tenso. Primeiro que o peso de glória, primeiro com tudo que Deus vai construindo, os pregadores que vão ficando mais próximo do encerramento, a gente se preocupa em evitar que desconstrua alguma coisa que já foi construída ao longo das primícias. E como eu gosto de dizer, que o pregador não atrapalhe o que o Espírito já está fazendo. Só o fato do pregador não atrapalhar, ele já está fazendo muita coisa. Gosto muito de trazer isso para mim. Aí eu fiquei muito feliz que eu disse, pronto, como eu vou ser o primeiro, eu não vou ter muito problema com o texto, não vou ter muito problema com aquilo que o Espírito Santo vai estar trazendo. Mas, como nós entendemos que tudo isso é direcionado pelo Espírito Santo, desde o momento que foi colocado no coração do apóstolo Mardônio, para que isso acontecesse. Isso não é um evento do calendário do Ministério Kadosh. Isso é um momento de celebração dessa casa. Mas eu vi que eu já tive problemas ontem com a pregação já. Eu disse, meu Deus do céu, é o próprio Espírito. Porque parte e alguns pontos que foram pontuados pelo apóstolo vai ser trazido também agora pela manhã. Enquanto eu meditava, orava e conversava com Deus naquela tentativa humana de querer mexer em alguma coisa, o Espírito Santo me fala, ele não pregou aquilo que você vai pregar. Ele na realidade te colocou na marca do gol, é só chutar a bola. É só chutar a bola. E como eu gosto de dizer nos sermões do nosso apóstolo, digo, apóstolo, não é que o senhor tenha uma pregação extensiva, é a sua introdução que é grande. Então, ele fez a melhor de todas as introduções que eu poderia ter. Para quem marcou no relógio quando ele disse, agora que eu estou terminando a introdução, já estava com uma hora de pregação já. Amém? Mas deixa eu convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 89, a partir do versículo 34. Diz assim a palavra de Deus: eu não violarei minha aliança, tampouco modificarei qualquer das promessas dos meus lábios. De uma vez para toda a eternidade, jurei por minha santidade e não faltarei com a minha palavra a Davi. João Paulo gosta de colocar o sujeito do texto, ele pede para trocar pelo seu nome, pois imagine que essa palavra no livro dos Salmos direcionado a Davi está sendo direcionado para a sua vida e para a minha nessa manhã. Mais uma vez eu digo, eu não violarei a minha aliança, tampouco modificarei qualquer das promessas dos meus lábios. De uma vez para toda a eternidade, jurei por minha santidade e não faltarei com a minha palavra a Davi. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus te rendemos graças, ó Deus, por esse momento. Nós levantamos um altar nessa manhã, nós apresentamos, ó Pai, o nosso primeiro sacrifício, o sacrifício vespertino, como já foi dito. Nós te apresentamos os nossos louvores, as nossas orações. Alguns até nessa manhã já derramaram lágrimas, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, por favor, recebe. Fala aos nossos corações. Fala, ó Pai, em nome de Jesus. E como eu amo de te dizer, fala como se o Senhor nunca houvesse falado. Porque o Senhor é um Deus que surpreende. O
Senhor é um Deus que nos surpreende. Quando nós achamos que conseguimos entender algo, o Senhor surpreende. E é em nome de Jesus que eu oro. E é em nome de Jesus que eu agradeço e selo com amém. Amém? Nesses dias a gente vai falar muito sobre promessas. Eu vou dizer que a única coisa que eu mudei do sermão foi esse número que eu tinha colocado nessas 20 pregações que nós vamos ter, porque no domingo pela manhã não vai ter um sermão, vai ter um batismo. Aí eu vim no iPad e coloquei 21 sermões já contando com o da virada. Foi a única coisa que eu consegui mudar naquilo que o Senhor colocou no meu coração, foi esse número de 20 para 21. Então, 21 ministrações, e como essa eu não só entendo que ela é algo introdutório para que a gente possa entender muita coisa que vai ser construída ao longo desses dias, ao longo de 3 ministrações, todos os dias. Eu gostaria muito que você entendesse algo. Primeiro, que a palavra promessa, ela vem do latim promissa, que significa enviar adiante ou mandar à frente. Ela é formada por 2 palavras, por um sufixo, por um prefixo pró, que significa adiante ou à frente, e uma palavra do latim que é um verbo mittere, que significa enviar ou mesmo mandar. Assim nós entendemos que o sentido original da palavra promessa é enviar algo à frente, é mandar algo adiante. No nosso entendimento atual é falar algo que nós esperamos que vá acontecer no futuro, ou seja, lá à frente. E essa evolução etimológica dessa palavra, nós vamos entender que a palavra promessa, ela é compromisso, aliança ou voto. Quem aqui nunca escutou uma expressão que diz que promessa é dívida? Sim ou não? Porque quando uma promessa ela é liberada, nós entendemos que ela precisa, em um certo momento, ser cumprida. Ela precisa ser paga. E quando nós fazemos uma promessa ou recebemos uma promessa nas nossas vidas, gera-se uma expectativa para que isso se cumpra. Amém? Então, no sentido mais profundo da palavra promessa, nós entendemos que ela é uma aliança, um voto ou até mesmo um compromisso. Quando nós falamos de compromisso, me faz lembrar que um casal, quando vai casar, ele faz os seus votos, ele faz um compromisso, porque naquele momento eles estão fazendo o quê? Uma aliança. Eles vão fazer promessas um para o outro, para que ao longo da sua vida, ou seja, nos eventos futuros, essas promessas, elas venham se cumprir. Quando nós abrimos a nossa boca no altar, quando estamos de frente do nosso cônjuge, da noiva e do noivo, que nós começamos a liberar palavras que muitas vezes a gente diz que é na dor, é na fartura, é no sofrimento, mas também é na alegria. Nós estamos liberando palavras, promessas, e entendemos que naquele momento bom a gente vai estar junto, mas também no momento ruim eu não quero quebrar essa aliança. Quem está me entendendo até aí? Como eu disse, o prefixo pró, ele tem esse sentido de futuro, de que algo vai adiante, de que algo vai à frente. Ele vai estar lançado numa perspectiva futura. Essa palavra metiere, que vem do latim, que é um verbo que é mandar. E quando nós entendemos essa palavra mandar, quem manda significa que alguém vai ter que obedecer. Esse é o princípio de promessa. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: o princípio da promessa é a obediência. Foi dito isso ontem. Nós já entendemos que é uma aliança,
E nós entendemos que para alcançarmos promessa, você não alcança se for desobediente. Essa palavra mitere, que diz que é mandar, a gente costuma dizer o quê? Manda quem tem o quê? Diga, autoridade. E quantos aqui estão debaixo de uma autoridade? Então, obedeça. A palavra, o verbo prometer, significa que devemos fazer uma declaração antecipada. Quando nós prometemos, é uma declaração antecipada para um evento futuro, como eu já falei. E eu estou tentando aprofundar bastante para que a gente gere um entendimento na realidade do que é essa palavra promessa, que nós normalmente vinculamos promessa à bênção. Mas nós não entendemos que a palavra promessa está mais radicalizada, ela está mais fundamentada em uma aliança. E como uma aliança, a gente entende que ela não pode ser quebrada. E pelo fato de ser uma aliança, e ela não pode ser quebrada, eu entendo que vai ter que ter uma obediência entre ambas as partes. Ainda em Salmos 88, os versículos que nós acabamos de ler, eu quero ler de novo. Ele diz: eu não violarei a minha aliança, tampouco modificarei qualquer das promessas dos meus lábios. Jesus, em certa feita, ele disse: eu não vim para descumprir toda a lei, e nem tampouco eu vim para revogá-la, mas eu vim para cumprir. Porque a lei é uma aliança, e por ser uma aliança ela não pode ser cobrada, ela não pode ser quebrada. E o que Deus ele fala aqui nesse versículo 34 do Salmo 89, ele diz de que ele não vai violar a aliança que parte dele. E ele ainda diz: e eu tampouco vou modificar qualquer das promessas dos meus lábios. Nós entendemos que Deus ele é imutável, as Escrituras deixam isso claro, mas em alguns pontos Deus ele diz que se arrepende, Deus ele diz que muda, mas nós entendemos que esse arrependimento não é na sua essência, que essa mudança não é na essência de Deus. Na realidade nós entendemos que a mudança e o arrependimento de Deus está mais vinculado à mudança daquilo que o homem disse que faria. O 35 diz: e de uma vez para toda a eternidade jurei por minha santidade que não faltarei com a minha palavra Davi. Nesse conceito de promessa nós entendemos que o próprio Deus ele diz que ele não vai quebrar, de que ele jura pela sua santidade e que ele não modifica nenhuma das cláusulas daquilo que ele prometeu. Ele garante que vai cumprir. Mas eu te faço uma pergunta: todas as promessas se cumprem? Sim ou não? Não. Mas Deus ele dá uma garantia de cumprimento das suas promessas. Mas olha para a pessoa e diga: meu irmão, mas por que muitas delas não se cumprem? Quem é o culpado da história? Isso. Diga: sou eu. Legalmente falando, quando alguém quebra uma aliança, um compromisso, um acordo, a outra pessoa ela está liberada do cumprimento da parte dela, porque você quebrou. E ela ainda tem o direito de penalizar você pela quebra daquele acordo que foi feito legalmente falando. Agora, só que Deus ele garante: eu não quebro. Talvez o Alexandre possa quebrar, mas ele não. Talvez o Rogério quebre, mas eu não vou quebrar. Talvez você mude, mas eu não vou mudar. Porque o mais interessado que uma promessa se cumpra na sua vida é aquele que liberou a promessa.
por mais intenso, por mais maravilhoso que seja aquilo que Deus te prometeu, e você diga no seu coração, eu recebo, eu tomo posse, eu pego, e eu quero que isso se cumpra na minha vida, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus ele é muito mais intenso do que você. Deus ele tem muito mais interesse para que isso se cumpra na sua vida do que você mesmo. Porque a forma que a glória de Deus é manifesta aqui na terra é quando algo acontece com você. A glória de Deus é manifesta quando há uma cura. A glória de Deus é manifesta quando há uma restauração. A glória de Deus é manifesta quando se cumpre aquilo que Ele prometeu. Eu observo dessa forma. Então entendemos que promessa, por mais que tenha um sentido de bênção, e nós percebemos isso dentro das Escrituras, mas eu gostaria muito que isso fosse construído dentro de você, um entendimento de que a raiz da promessa, eu não estou dizendo da palavra, eu não estou puxando para a etimologia, eu estou falando agora da essência da palavra. Promessa, ela está mais atrelada a uma aliança, a um compromisso e acima de tudo a uma obediência. A fidelidade é a base de todas as promessas. Repita isso comigo, a fidelidade, ela é a base do cumprimento de uma promessa. Ser fiel até a morte, aí eu te dou a coroa. Não adianta ser fiel do início até o meio. Não adianta você ser fiel, eu ser fiel até a reta final. Como o apóstolo falou, é uma corrida de 21 quilômetros, mas só que nos 18 a carne já está dizendo para, porque você não vai conseguir. E você deixar de escutar a carne e escutar o Espírito, e o Espírito dizer, permanece fiel, porque eu sou fiel a você. Permaneça fiel, porque eu continuo sendo fiel a você. A fidelidade é a base das promessas, do cumprimento de promessas, de que elas possam ser cumpridas sobre a tua vida. O verso 34 de Salmo deixa bem claro que Deus ele não viola os termos do seu acordo. Deus ele permanece fiel. Mesmo quando nós quebramos, Deus ele não nos bota na justiça como eu ou você poderia botar. Mas Deus ele te chama de volta para esse acordo. Deus ele te chama de volta para esse compromisso. Como foi dito ontem, no sermão do apóstolo, Abraão e Agar tomaram a decisão de dar uma ajudinha para que uma promessa se cumprisse. 13 anos, Deus não falou mais com Abraão em relação a isso. Mas quando Deus voltou a falar com Abraão, não voltou prometendo algo, voltou chamando ele de volta para a aliança. Porque para que a promessa realmente se cumprisse, eles tinham que entender, Abraão tinha que entender que ele tinha que voltar para a aliança principal. Ele tinha que voltar para o início. Eu entendo que eu errei, eu entendo que eu quebrei, mas Senhor, deixa eu tentar de novo. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa manhã que você tem a oportunidade de tentar de novo. Satanás falou no teu ouvido, no teu coração que não vai dar mais certo, de que esse ano não vai ser melhor do que o outro. Eu também não estou aqui para te motivar, de que não tem como resolver. Deus manda dizer, você só não resolve, mas me bota junto. Jesus, todos os dias eu me apego, eu gosto de ouvir quando ele diz, sem mim, Rogério, você não faz nada. Eu já levanto da cama entendendo que se eu não tiver com ele, eu não vou conseguir prosperar em nada. Jesus, Deus, ele não lhe disse que depois que você se convertesse, depois que levantasse a mão, depois que você tomasse a decisão, tudo seria melhor, mas ele disse, comigo é mais fácil.
Que eu já vi gente se queixar, pastor, mas depois que eu me converti, parece que tudo piorou. Mas ele não disse que não ia piorar, ele disse que com ele era mais fácil. Os próprios discípulos, quando chegaram para indagar ele nessa situação, numa oração ele disse: eu não posso te pedir que o Senhor tire eles do mundo, mas só peço que guarde. O mundo está caótico, Deus não vai lhe remover desse mundo, a não ser que Ele lhe leve para a glória. Mas eu te peço que guarde. Se você acha que está difícil sem Ele, se você acha que está difícil, sem Ele vai estar pior. A Escritura nos dá essa promessa e essa garantia. Segunda Crônicas 15, no versículo 2, diz o seguinte: que foi ao encontro de Asa e lhe declarou: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, eis que Yahvé, o Senhor, está convosco. Amém? Vamos parar aqui, que aqui já está bom demais. Quantos aqui é muito prático a gente dizer: Deus está comigo? Sim ou não? Ah, mas Deus está comigo, pastor. Deus está comigo nesse negócio que eu estou iniciando. Deus está comigo agora nesse novo ano que está iniciando, eu já estou entrando com Deus. Agora só que a questão não é Deus estar com você. Se o versículo terminasse aqui, seria a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas só que o texto continua e ele diz o seguinte: o Senhor está convosco sempre que estáis com Ele. Sempre que estáis com Ele. Deus está comigo, mas você está com Deus? Deus está com você, amém? Amém, mas você está com Ele? Ah, Deus está ao meu lado, mas você está do lado dele? Ah, mas Deus está a favor de mim, mas você está a favor dele? Hein? Você consegue dizer: realmente eu estou ao lado de Deus, eu estou com Deus? Porque a garantia de que Deus está com você, não é eu dizer que Deus está comigo, é eu estar com Ele. Se eu estou com Ele, eu posso falar, eu posso atestar piamente de que Ele está comigo. O profeta, quando leva essa palavra para Asa, ele diz: o Senhor está convosco sempre. Olha só o termo, sempre, não é às vezes, não é só quando eu estou no culto, não é só quando eu estou naquele momento espiritual, é sempre que eu estou com Ele. E ele continua: portanto, se o buscardes, ele se permitirá encontrar. No entanto, se o abandonastes, de igual modo, ele vos ou abandonará. Está vendo o acordo? Vocês estão vendo o princípio dessa aliança? Eu estou com você, aperta na minha mão? Aperta, mas se você estiver comigo. A gente tem que estar junto, senão não alcança. Um dos principais motivos de fracassos de promessas nas nossas vidas é você achar que está com Deus se você não está com Ele. Eu amo voltar para o início e sempre que eu posso, eu tento colocar isso nos meus sermões, é entender que mesmo depois de Adão pecar, Deus não deixou de visitar ele. Não foi Deus que deixou de ir se encontrar com o homem, foi o homem que deixou de se encontrar com Deus.
Não foi Deus que deixou o homem, naquele momento foi o homem que deixou Deus. Esse é o princípio de aliança. Como que eu tenho uma aliança com a Wanda? Como que eu tenho uma aliança com a pessoa, se eu sei que ela não está do meu lado? A gente escuta pessoas dizerem que o pior abandono é aquele que você está cercado de pessoas, mas você sente que não tem ninguém. Sim ou não? Pois o que o profeta diz, ele deixa claro: Deus vai estar com vocês, mas sempre que vocês estiverem com Ele. Se vocês procurarem, Ele vai se deixar achar. Vocês sabem como eu vislumbro, como eu imagino esse se deixar achar? Deus me fez lembrar que o Natan estava aqui no altar, orou por mim. Quando a gente brinca de esconde-esconde com os nossos filhos, a gente procura se esconder de uma forma, apóstolo, que ele consiga tirar. É o pai dizer assim, cadê o papai? Está difícil de achar? Tá não. O texto diz, se você buscar, ele se deixa achar. Eu imagino Deus fazendo isso, apóstolo. É aquela brincadeira de esconde-esconde, que ele se esconde nos lugares mais absurdos. Você diz, não acredito que ele está se escondendo atrás do cabo de vassoura. O Rogério dessa largura. Mas é porque eu quero que ele me ache. Deus não tem intenção de dificultar esse encontro. Vislumbra isso aí na tua cabeça, essa imagem, um pai brincando com seu filho de esconde-esconde, e ele vai se esconder num lugar mais inusitado que você possa imaginar. Mas é porque ele quer que você ache. Muitas vezes Deus diz, me ache, e ele está aqui do teu lado, ele nem se esconde, ele só quer que você se vire. Achou. Eu cheguei aqui de manhã, vim deixar a Esté, quando encostou o carro, estava descendo o Diego com a família, vinha a Liana, a Analia de dentro do carro, eu escutei, pastor, cheirinho na cabeça. Eu digo, pois corre que eu quero cheirar a tua cabeça. Não dá tempo nem se esconder. Deus manda te dizer nessa manhã, meus queridos, Ele está se deixando achar. Talvez você diga, Deus está tão distante, está tão difícil de alcançar promessas, e Deus está te dizendo, eu estou escondido atrás de um cabo de vassoura, e eu sou tão imenso, e você não consegue me achar. Eu imagino dessa forma. Deus, Ele é tão fiel que até para se esconder, Ele se esconde de uma forma que Ele quer que você encontre. Mas você é fiel? Eu estou com você, mas você está comigo? Agora a obediência é a condição de alcançarmos as promessas. Eu digo que a base legal para você alcançar uma promessa, ela é simples, é só você obedecer. Você pega um contrato de um acordo, tem todas as cláusulas. É simples, é só obedecer. Agora, os melhores contratos que tem, segundo eu já ouvi advogado dizer, são aqueles que têm menos pontos, mas os pontos que tem são bem sucintos. Fácil de entender e fácil de cumprir. Não adianta fazer um contrato com muitas cláusulas, que você vai se enrolar todo. Pega 5, 6, 7, 8 cláusulas e tenta fazer só uma que dê o entendimento de todas. Pois em toda aliança, todo acordo com Deus, no seu contrato, não tem muitas cláusulas, só tem uma, obedeça. Cutuca a pessoa do seu lado e diga, meu irmão, obedeça, é tão simples. Mais uma vez, por mais que a carne diga, não faça, chama o Espírito, que ele vai te explicar como você vai fazer. A obediência, ela é a condição de alcançarmos as promessas.
Se você almeja alcançar alguma coisa com Deus, meu querido, o princípio é obedecer. O princípio vai ser obedecer. Não há cumprimento de promessas para quem é desobediente. Não há. Você não tem nem o direito de cobrar. Ah, mas Deus prometeu isso. Mas você cumpriu a sua parte? Você cumpriu? Não tem uma promessa dentro das Escrituras, se você for olhar, que Deus não condicione a algo que você precisa obedecer. Uma vez eu estava numa clínica, uma mãe que tinha um filho na época com problemas com drogas. Não, desculpa, não. Eu tento fugir, mas não era na clínica, era na funerária. Mas eu tentei, Wanda. E essa mãe reclamava porque ela tinha perdido um filho com problemas com droga. E no momento de choro, de luto dela, ela descobriu que eu era pastor e conversando comigo, ela disse por que a vida desse povo que se envolve com crime, se envolve com drogas, se perde tão cedo. O filho dela tinha aproximadamente uns 15 anos. E já tinha sido ceifado. E naquele momento a palavra que Deus me deu foi: honra pai e mãe para que se prolongue teus dias na terra. É uma promessa com mandamento. É um mandamento com promessa ou uma promessa com mandamento. E eu disse para ela naquele momento, a palavra de Deus diz que quando nós honramos pai e mãe, essa é a chave da longevidade. Você quer viver muito na terra, obedeça pai, obedeça mãe. Não é só o pai ou só a mãe, está condicionado aos dois, honra pai e mãe. Eu tenho certeza plenamente que não tem um jovem, uma pessoa envolvida no crime, que o pai e a mãe abençoe. Que o pai e a mãe, por mais que tenham sido mau exemplo, não, mas é porque meu pai ou minha mãe foi envolvido com crime, mas ele não quer que você se envolva. No fundo do coração, eles não querem, que eles sabem que aquilo ali não presta. Agora, em contrapartida, quando nós desobedecemos pai e mãe, você acha que acontece o que na sua vida? Não está escrito dessa forma, mas eu discerno e interpreto que um dia da minha vida está sendo apagado. E uma vida de crime são tantas desobediências, principalmente com pai e mãe, que a grande maioria morre cedo. Porque desobedece. E se eu quero que as promessas me alcancem, seja obediente. Obedeça, porque não há cumprimento de promessa para quem é desobediente. Não tem pai nenhum, humanamente falando, que faça um acordo de agrado com o filho. Se você fizer isso, eu vou te agradar com, com um brinquedo, com algo que você espera, eu prometo, e eu vou cumprir isso, se você não cumpre com a sua parte. Mas na hora que você cobrar, o pai vai te trazer de volta para esse acordo. Você lembra o acordo que nós fizemos? Eu ainda não cumpri porque você não cumpriu a sua parte. Deuteronômio 28, que foi lido ontem também pelo apóstolo no seu sermão. O interessante é que do versículo 1 até o versículo 14, Deus ele libera promessas. E algumas delas foram lidas ontem à noite. Agora o que eu quero dizer é que ele vai liberando palavras proféticas, palavras de promessas sobre o povo, sobre aquela nação. Mas sempre no final de cada promessa ele diz: se for desobediente, se cumprirdes com os meus mandamentos, se vocês seguirem conforme está escrito nessa palavra, todas essas bênçãos sobrevirá sobre a vida de vocês. Isso é bom ou não é? É maravilhoso ou não é?
É. Entretanto, nos versos 15 até o final do capítulo, que vai até o verso 68, do 15 até o 68, Deus diz que por causa da sua desobediência, aí Deus começa a mostrar todas as maldições. Olha para mim. Cuidado. Que bênção pode se transformar em maldição na sua vida. Me pergunte por quê? Pela desobediência. Se a promessa é para que eu tenha uma vida longa e eu desobedeça, se torna uma maldição, essa vida é encurtada. Quem está entendendo? Se Deus tem uma promessa de prosperidade e você age de forma contrária, você vai cair numa maldição financeira, numa desordem de improdutividade. A palavra correta seria essa. Você é para ser produtivo, você passa a ser improdutivo. Se a bênção é para ser frutífero, mas eu desobedeço, essa bênção pode se tornar ao contrário. É simples. E deixa eu te dizer uma coisa, não é Satanás que é o culpado. Ah, mas é porque é o inimigo. Não, o inimigo não tem cor. Nesse momento você é advogado do diabo. Pois é, nesse ponto ele não tem culpa. Somos nós. Conta a história que o pastor chegou na igreja, tinha um camarada chorando os berros na calçada, e disse: meu Deus, o que foi que houve com você? Ele disse: não, porque tudo de ruim que acontece com esse povo, ele diz é que a culpa é minha. Era o Satanás chorando. Eu não tenho nada a ver com isso. O máximo que Satanás pode fazer é te mostrar o cardápio. Mas quem vai escolher o que você vai comer e beber é você. Quem está entendendo? O máximo que ele faz é te colocar na mesa, mas quem vai fazer o pedido é você. Eu já vi pregador dizer: não, Jesus ele é educado, ele bate na porta, se você abrir, ele entra e ceará com você. Satanás também. Eu já vi gente pregar: não, Satanás ele arromba a porta. Ele não arromba a porta de ninguém, não, eu preciso abrir. Para ambas as situações. Não é só para Deus, não é só para Jesus que está batendo na porta. Satanás também bate todo dia. Da mesma forma. E muitas bênçãos têm se tornado maldições porque eu desobedeço. Mas eu fico vislumbrando a bênção. Mas como é que eu estou cultivando ela? A gente fala muito no tempo de Deus. Ah, porque é no tempo de Deus. Sim, mas o tempo de Deus é para agora. Na vontade dele é para agora. Eu falei no início que o mais interessado em te abençoar é ele mesmo. O mais interessado em que se complete, em que se conclua, se cumpra uma promessa, é ele que liberou a palavra. A maior satisfação de um profeta, uma das, eu vou dizer assim, que pode ter outras, é que aquilo que Deus usa ele para falar, ele vê que se cumpre, sim ou não? Qual a credibilidade de um profeta que o que o camarada fala não se cumpre nada? Eu estou falando em todas as áreas, ou que seja uma palavra que você considere boa, ou às vezes uma palavra que você considere ruim. Mas a chancela de uma vida profética é o cumprimento daquilo que ele falou. Quando nós lemos os profetas das Escrituras, a gente diz: está aqui uma profecia que se cumpriu. Um homem desse, uma mulher dessa, verdadeiramente é a boca de Deus. Por quê? Porque se cumpre. E a vontade de Deus, quando ele libera uma palavra, quando ele libera uma profecia, uma promessa é que ela se cumpra. Mas o que eu quero te dizer nessa manhã é que
o alcance de uma promessa está mais vinculado a você do que a Deus. Como eu estou dizendo, a vontade de Deus é para agora, presente. Mas por que, pastor, que está demorando tanto? Pergunte isso para você. Você recebeu uma promessa e sentou e está esperando que ela se cumpra? Ou você está cultivando ela? Eu não estou dizendo que você tem que dar uma mãozinha, eu estou dizendo que você precisa continuar crendo e cultivando aquilo que Deus te colocou, te deu como promessa. E lembrar o que foi que Deus te pediu para fazer em função dela. O problema, poxa, é que na grande maioria a gente pensa na promessa e esquece o que Deus pediu em função dela. E para encerrar, a identidade define o herdeiro. A identidade define o herdeiro. A minha identidade é que vai dizer se eu tenho direito ou não à herança. Qual a ligação que eu tenho, genealogicamente falando, com aquele que deixou a herança? Qual é a identidade sua em Deus para que uma promessa se cumpra, para que ela se torne herança na sua vida? Quando diz, Deus está com você quando você estiver com Ele, isso é identidade, é cumplicidade. Eu não posso requerer uma herança se eu não tenho ligação direta com aquela pessoa que deixou a herança, que morreu. Você não pode entrar com um pedido de um requerimento de posse de herança se você não tem ligação nenhuma com ela. Nem biologicamente falando, ou que essa pessoa gere um reconhecimento e diga, dê tudo para Bianca. Eu preciso ter essa identidade. Gálatas 3:29 vai dizer o seguinte: e se sois de Cristo, então sois o quê? Qual é a identidade que você tem para requerer essa promessa? Cristo. Sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Você já percebeu que as promessas do Novo Testamento são lembranças das promessas passadas? Se você aprofundar, praticamente todas, tirando promessas que são individual diretamente para uma pessoa, mas todas as promessas que você vai encontrar no Novo Testamento já está no Velho. Deus, ele traz você para a aliança. Deus chegou para Davi, fez uma promessa, fez uma aliança com Davi e fez lembrança a Abraão. Deus chegou para Salomão, fez uma aliança com Salomão e fez lembrança da aliança que ele fez com Davi. E assim foi. Sempre que Deus ia fazer uma aliança, Deus fazia lembrança de alianças que ele já tinha feito no passado. E Deus deixava bem claro, assim como eu fui com ele, eu vou ser contigo. Por quê? Porque eu não quebro essa aliança. E todos esses que eu falei quebraram alianças. Davi quebrou, Moisés quebrou, Salomão quebrou, todos quebraram. Não tem um homem
que em um certo momento da sua vida não tenha quebrado uma aliança com Deus. Ao começar por nós que estamos aqui debaixo desse teto. Então, essa identidade é que vai me dizer que eu posso tomar posse dessa herança. Em Hebreus 9,15 diz que Jesus ele é o mediador de uma nova aliança para que todos recebam a promessa. Ele é que é esse mediador, é ele que gera essa identidade para que essas promessas possam se cumprir na sua vida. E eu quero te pedir que fique de pé. Quero pedir que você se espreguice. Eu quero pedir que você feche os olhos, mas não durma de pé. Porque Deus ele quer construir identidades agora, nesse momento, pela manhã. E construir identidades ao longo desses dias. Para que outras palavras que vão ser liberadas aqui nesse altar, você possa dizer, eu tomo posse dessa herança. Deus quando disse para Abraão, Abraão, aonde a palma da tua mão tocar, abençoado será, mas aonde a planta dos teus pés tocar, eu te dou em herança, em posse. Isso não é só para Abraão, é para mim e para você. A palavra de Deus quando diz de que as bênçãos é que vai seguir você, as bênçãos é que vai seguir Abraão, as bênçãos é que vai seguir o povo, essa palavra também é para mim e para você. Porque essa identidade em Cristo, e quando nós abrimos as nossas bocas e a gente diz, eu sou cristão, eu sou crente. Cristão significa pequeno Cristo. Isso é identidade. E eu quero encerrar te fazendo lembrar que o princípio do cumprimento de promessas, o alcance de promessas, é você entender que essa promessa Deus te faz fazer uma aliança com Ele. O princípio do cumprimento de promessas, a base é uma aliança. A base é obedecer os termos dessa aliança, os termos desse acordo. Porque Ele não vai quebrar, Ele não vai arredar, Ele não vai desistir. Então diga para você nessa manhã, eu também não. Mesmo que nessa corrida o meu corpo se fadigue, eu não aguente mais, fisicamente falando, mas as escrituras já dizem, ei, pela carne todos já estão perdidos, mas é pelo Espírito que nós somos salvos. Porque pela carne nós já estamos condenados, pela carne nós já perdemos, então é por isso que muitas vezes as promessas não se cumprem, não nos alcançam, porque talvez você possa estar agindo na carne. Você tem toda a liberdade, eu não quero te chamar para frente, alguns já vieram, mas você que entende que nessa manhã, nesse princípio de primícias, você precisa entender que você precisa voltar para a aliança. Lembra daquela promessa que Deus fez na tua vida e você espera que se cumpra. Deus está te fazendo lembrar que Deus também te chamou. Deus também requereu algo de você. Deus ele não só disse, eu te prometo isso. Deus disse, faça isso, que eu vou fazer isso na tua vida. E você precisa voltar para essa aliança. Você precisa restaurar esse altar, essa identidade nessa manhã. É como uma dívida que você tem, quem sabe, num banco. E um dia você recebe um telefonema e o banco diz, vem na agência porque nós queremos renegociar. Deus nessa manhã está ligando para você e está dizendo, eu quero restaurar essa aliança com você. O Pai manda te dizer, eu estou muito afim de fazer com que essa promessa se cumpra. Deus no trono, no alto dos céus, ele se agarra no seu trono e diz, como eu quero que essa promessa se cumpra na vida dele. Mas eu preciso que ele volte para a aliança. Eu preciso que ele ou ela volte a ser obediente. Deus está falando ao coração de alguns aqui nessa manhã que você foi que quebrou os termos do acordo. E você todos os dias lembra
e fica pedindo que Deus cumpra a sua parte no compromisso, mas Deus manda te dizer, você quebrou essa aliança. Eu permaneço fiel, eu quero cumprir essa promessa, mas eu preciso que você volte para essa aliança. Eu lanço no mar do esquecimento, não me interessa o motivo que te levou a quebrar essa aliança, mas Deus manda te dizer o motivo que eu quero te trazer de volta. Eu decidi te obedecer. Vou arriscar ir mais além e te obedecer. Se eu perder o meu chão, as tuas asas me levam pro alto. Revela ao meu coração a tua glória, Senhor. Quero ver milagres, leva-me além do normal. Vou sair raso pra mergulhar no teu rio. Quero ver milagres, leva-me além. Deus, Ele quer cumprir promessas na sua vida, mas nós precisamos restaurar essa aliança. Eu preciso, você precisa. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós restauramos esse altar. Restauramos alianças nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, eu creio nas tuas promessas. E nós não poderíamos iniciar essas premissas sem te pedir perdão, porque somos nós que quebramos as nossas alianças. Senhor, em nome de Jesus, Deus, toca corações nessa manhã, por favor. Nos traz de volta aonde nos perdemos. Nos traz de volta ao propósito, nos traz de volta ao início, nos traz de volta a essa aliança. Por favor, Deus. Por favor, Deus. Senhor, promessas de anos atrás, promessas que eu mesmo já havia esquecido, mas hoje nessa manhã o Espírito Santo, Ele te chama para o início. Filho, vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Em nome de Jesus, Senhor, por favor, faz isso nessa manhã. Essa é uma manhã muito especial na tua vida. Talvez você não esteja percebendo o que o Senhor está construindo aqui, o que o Espírito Santo está gerando aqui nesse ambiente. Você quer alcançar a promessa, mas você precisa restaurar o altar. Você quer alcançar promessas, mas precisa restaurar alianças. Você quer alcançar promessas, mas precisa sair da desobediência. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, faz isso, ó Pai, nessa casa, nessas vidas. Ao começar por nós que estamos aqui no altar, e que vá até a última pessoa lá atrás daquele computador, mas não nos deixa de fora daquilo que o Senhor começou a construir. Nós não queremos
queremos ser espectadores de um discurso. Nós queremos ser, Senhor, coadjuvantes de uma história. Nós queremos ser, Senhor, participantes de algo que o Senhor está construindo. Eu te peço em nome de Jesus, não nos deixe de fora. Não nos deixe de fora daquilo que o Senhor tem prometido para esse bairro, para essa cidade, para esse estado, para essa nação. Nos traz de volta, por favor. Eu sei que talvez você já possa estar cansado. Meu Deus, esse é o primeiro dia do ano, mas eu já estou tão cansado. Senhor, derrama sobre essa casa agora, em nome de Jesus, o bálsamo de Gileade. Tuas escrituras dizem que o bálsamo de Gileade não era qualquer bálsamo. Era um bálsamo que trazia refrigério, trazia cura. E é isso que nós precisamos, ó Deus. Tem pessoas aqui nessa manhã, ó Deus, que já está começando o ano desistindo. Tem pessoas aqui nessa manhã, Deus, que já está começando o ano já se entregando. Meu Deus, em nome de Jesus, tira esse espírito de desistência. Tira esse espírito de falência. Tira esse espírito de morte. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz que é o Senhor que manda o devorador, mas é o Senhor que amarra também ele. Então, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nesse altar, com essa aliança restaurada, repreende, em nome de Jesus, todo espírito contrário às tuas promessas.